Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso webinar. Hoje o assunto é bets. A gente vai entregar para vocês as 7 estratégias de compliance para impulsionar os seus negócios com segurança. Nós hoje teremos a oportunidade de mergulhar em um conteúdo muito interessante, explicado por autoridades no assunto. E esse é um assunto que vocês pedem muito aqui nos nossos canais. Antes de começar, eu gostaria de deixar alguns agradecimentos aqui. Primeiramente, a CEO do Grupo AML, Sandra Buch, a Andrea Vargas, presidente do IPLD, que me convidou para estar aqui hoje, ao meu gestor e mentor, Adilson Lobato, imprescindível para a elaboração das estratégias que hoje a gente vai ver aqui, né? Aos queridíssimos painelistas Bruno e Bernardo, que gentilmente aceitaram aí o convite para compartilhar o seu conhecimento aqui conosco hoje. E eu também quero registrar o meu agradecimento especial a todo o time técnico de suporte do IPLD. Esse time trabalhou muito para que esse evento acontecesse hoje. Sem vocês, esse evento não seria possível. Então, gente, muito, muito obrigada de verdade. Bom, quando o assunto é o setor de apostas, né, e eu estou falando de uma forma geral aí do que a norma hoje contempla como apostas, quando a gente fala desse setor e os seus desafios, a gente não está mais falando de um futuro, é um assunto atual, é um assunto presente, é uma realidade. Falando de alguns números aqui, em 2024 o Brasil movimentou, por causa desse setor, cerca de 120 bilhões de reais. De acordo com números recentes do Banco Central, nos primeiros meses de 2025 já chegamos à marca de 30 bilhões de reais por mês. Esse crescimento trouxe a necessidade do mercado olhar para o setor de apostas com um cuidado maior. E com isso, surge também a necessidade de regular esse assunto. Em 2023, a Lei 14.790 estruturou o setor. Em julho de 2024, a Portaria 1143 detalhou os deveres relacionados à PLD-FTP e controles internos. Lembrando que a gente deve sempre ter em mente as diretrizes impostas pela Lei 9.613, que vocês já conhecem muito bem. Eu sou a Núria Silva, atuo como coordenadora especialista aqui na ML e tenho a honra de conduzir essa conversa com vocês hoje. Esse bate-papo é para você que trabalha em uma plataforma de apostas e sente na pele os desafios dessa regulação. E também é para você que atua em uma instituição financeira e precisa entender como esse mercado vai impactar os seus negócios. E também é para você, estudioso do tema, que quer transformar a sua teoria em prática. Os principais objetivos do webinar de hoje são entender as exigências da Portaria 1143, publicada em 2024 pela SPA, Secretaria de Prêmios e Apostas. Além da portaria, a gente vai ampliar um pouquinho esse estudo, no que couber, as normas correlatas, inclusive no que diz respeito às comunicações ao COAF. Ah, Mais um objetivo, discutir os desafios práticos para implementar os processos de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, proliferação de armas em massa. Isso relacionado a pets e plataformas e apostas, tá? Ah, Daqui para frente eu vou começar a chamar de PLD-FTP, que a gente já está familiarizado com essa sigla. Mais um objetivo, a gente vai explorar as melhores práticas e soluções tecnológicas para a identificação de clientes, monitoramento de transações e mitigação de riscos financeiros. A gente também vai debater os critérios de avaliação de risco, due diligence e comunicação eficiente entre operadores, reguladores e órgãos de controle. A gente também vai detalhar as estratégias de como transformar o compliance em diferencial competitivo, aumentando a confiança e a reputação das plataformas no mercado brasileiro. O último objetivo aqui é refletir sobre o futuro do setor, diante da evolução regulatória e a integração de compliance com políticas de jogo responsável. Alguns recados rápidos. Se durante o nosso bate-papo você tiver alguma pergunta, algum insight, use a nossa aba de Q&A. A gente está pronto aqui para responder você. Esse webinar vai te gerar um certificado de participação. Para garantir esse certificado, você precisa preencher a pesquisa no final do evento. Último recadinho: o IPLD preparou um material especial e exclusivo com os principais tópicos abordados hoje. Esse material será enviado em seu e-mail nos próximos dias aí, então fique atento na sua caixa de entrada. E para enriquecer o nosso debate, a gente tem especialistas de altíssimo nível aqui. De um lado, a gente tem o Bernardo Mota,
coordenador-geral de articulação institucional do Ministério da Justiça. Ele é um dos grandes nomes do compliance internacional, com mais de 20 anos de experiência em PLD e FTP. Em seu currículo, a gente tem muitos destaques, alguns deles são a sua atuação como consultor do FMI, Banco Mundial, e ele também chefiou a delegação brasileira junto ao GAFI e ao GAFILAT. Do outro lado, a gente tem a Bruna Pérez, que acumula uma experiência de mais de uma década em instituições financeiras e, atualmente, a nossa especialista apoia empresas de apostas em setores regulados em sua adequação legal e mitigação de riscos financeiros. Ela é consultora, treinadora especializada em PLD, fundadora da Maós Consultoria e integrante do Comitê Temático de PLD da ABCBET, que é a Associação Brasileira de Conformidade de Boas Práticas Éticas, Transparências em Apostas. Timaço. Agora, sem maiores delongas, prepare o seu bloquinho de anotações, porque eu já vou te entregar as primeiras 3 estratégias que fazem parte do nosso alicerce, para que você comece a construir uma estrutura de conformidade robusta e efetiva. Estratégia número 1: conheça profundamente os riscos do seu negócio, realizando uma avaliação interna de risco competente. Estratégia número 2: não economize esforços para conhecer os seus apostadores e clientes. Estratégia número 3: trabalhe apenas com afiliados e prestadores de serviços íntegros e competentes. E para falar sobre as 3 primeiras estratégias, vamos iniciar o nosso painel com o Bernardo. Bernardo, você que acompanhou de muito perto a construção regulatória do setor de apostas, tanto no Brasil quanto internacionalmente, você tem uma visão privilegiada de dentro desse processo. Na sua opinião, qual é o desafio mais urgente para que as empresas brasileiras consigam alinhar os seus programas de compliance às exigências da Portaria 1143? E aí, falando especialmente quando a gente pensa nessas 3 primeiras estratégias que acabamos de citar: avaliação de risco, conhecer apostadores, afiliados e prestadores. Muito bom dia, Bernardo, seja bem-vindo. Bom dia, Núria. Bom dia a todos. Para mim sempre é uma honra voltar a uma das minhas casas, que é o IPLD, e a AML. Já fiz parte desse time aí, sei o tanto que esse time é dedicado, profissional. E trazer uma temática como essa, a gente pode dizer assim, uma temática que está hoje na boca do povo. Só que, em muitos casos, a gente tem que balizar esse debate justamente para evitar criar estereótipos, evitar criar tabus, evitar tratá-los como, né, algo desconhecido. Eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, pensar que é um setor novo, sim, para o mercado brasileiro, do ponto de vista dessa nova estrutura, mas é um setor econômico que gera, né, gera renda, gera tributos, e tudo isso a gente tem que ter esse olhar enquanto setor econômico. Assim, é assim que eu vejo. E por isso que eu tive a oportunidade de trabalhar, inclusive, lá anteriormente, na estrutura da ESPA, né, nesse marco regulatório, especialmente PLD. O setor de bets, se a gente for colocar assim, como apostas e qualquer coisa de jogos de azar, se a gente colocar num contexto maior, a gente tem que pensar em muitas outras frentes. Por exemplo, a questão do endividamento, a questão do vício em jogo, a questão da publicidade, jogo responsável, ou seja, existem outras temáticas que orbitam nesse mercado e a gente também poderia aqui fazer vários outros webinars aqui para discutir cada um deles. Mas aqui a gente vai se limitar à questão do PLD FTP, que é o que nos cabe, é onde a gente, de alguma forma, e eu especificamente, pude contribuir para o melhor marco regulatório desse setor. Então, se a gente for colocar exatamente isso, o setor de bets, ou aposta de cota fixa, como é o nome, e assim, me parece que aqui nós eu acho que temos participantes desse mercado, e é muito interessante esse mercado, tem acompanhado, é aquela história, trocar o pneu do carro com o carro andando, né, porque essa profusão de normas e o próprio setor se estruturando para entrar nesse ramo do registro, da autorização, outorga, para poder operar seus negócios de forma tranquila, né? O interessante é que ele foi incluído, o marco que foi incluído como setor obrigado. Uma vez incluído como setor obrigado, você já falou das 3 estratégias, na verdade são 3 obrigações. Eu, enquanto governo, eu olho a obrigação do cumprimento da lei. Então, assim, a BET está submetida às medidas preventivas, conhecer o cliente, registro de operações, comunicação de operação suspeita. E, claro, nesse contexto, dentro dessas estratégias, a gente tem que pensar assim, tá, como que eu vou fazer, né, eu, BET, como que eu vou fazer para cumprir todas essas obrigações? Conhecer o cliente, no caso, o apostador, a fundo. E aí conhecer não é pegar lá a identidade dele, tirar uma foto, né, no registro da conta da BET. É conhecer mesmo, conhecer a capacidade financeira, conhecer antecedentes, conhecer a reputação. Porque hoje em dia, se a gente for pensar, existem empresas
que tranquilamente produzem né, provêm serviços de bases de dados reputacionais, de acesso né, a questões criminais, questões comerciais. Tudo isso são elementos que podem enrobustecer um processo de conheça o seu apostador, no caso, o seu cliente apostador. Porque, obviamente, ele garante aí, uma coisa está casada na outra, ele garante que ele fará uma boa avaliação de risco do seu cliente e do seu negócio, os meios de pagamento utilizados, quais são aqueles que são aceitos pela norma, e a norma, obviamente, ela vai limitar algumas situações exatamente para garantir que não haverá desvios de conduta nas operações, porque quando a gente fala de medidas de PLD, o foco não pode ser somente o apostador, tem que ser a forma como ele opera. Né? E as bets já fazem isso, digamos assim, para os riscos que ela avalia, que ela monitora, da questão de uma tentativa de manipulação de resultado, ou né, de tentar viciar um resultado, o que quer que seja, que ela já faz isso. Então, a questão da avaliação de risco tem que ser também para o apostador e a forma como ele opera. Porque é aí que a gente, mais ou menos, cria e cumpre os elementos de PLD. Eu sei que que ele tem a capacidade financeira para a qual ele está mencionando, e as operações que ele realiza são operações exatamente que condizem com aquele perfil que ele mesmo me forneceu e que eu verifiquei e monitorei a partir de ferramentas que estão disponíveis aí no mercado. Então eu vou avaliar o risco dele também, das operações, porque isso afeta a minha reputação. Você imagina, vamos colocar num extremo. O Fernandinho Beiramar abre uma conta no Abet. Ué, se o Fernandinho Beiramar, que é um criminoso conhecido, que tem base reputacional negativa em qualquer lugar, conseguiu abrir uma conta na Bet, provavelmente a avaliação de risco dela e as medidas de conhecer o cliente, se conhecer o apostador, falharam. Ué, como que é possível, né, um criminoso desse porte, desse calibre, ter tido acesso, ter conseguido ser cliente de uma conta de Bet? Então, são coisas que né, esse mercado precisará se tomar consciência, como os outros mercados, e não é um privilégio aqui para as VETs, né? Outros mercados, outros sujeitos obrigados tiveram que fazer esse mesmo processo de cumprimento das medidas preventivas. Então, conhecer muito bem o cliente em todos os seus aspectos, capacidade financeira, meios de operação, procedências e questões reputacionais, avaliar o risco dele, não só o risco da aposta, mas o risco dele e o risco dos meios de pagamento e a forma como ele opera, também, né? E a gente vai falar de avaliação interna de risco, a gente vai falar de uma série de coisas que estão presentes na norma, não sou eu que estou falando, a própria norma, portaria 1143, fala muito da questão da avaliação interna de risco, que também serve para outros setores já implementaram essas medidas, e essa questão exatamente de você ter a forma de fazer um histórico, né, de acompanhar e monitorar. De novo, as bets monitoram, inclusive, por exemplo, o jogo. Elas conseguem monitorar, já existem bases de dados e plataformas e mecanismos, que ela consegue monitorar, por exemplo, a evolução de uma partida, né? Porque a gente está falando de eventos esportivos reais. Então, ela já consegue monitorar o comportamento ali no nível de aposta. O que a gente quer é que, para além disso, ela também avalie o comportamento dos seus clientes enquanto clientes ali lá na origem, né? No seu relacionamento na conta da Bet. Eu paro por aqui, que eu acho que a gente tem muita coisa que debater. Muito bom. Bernardo, muito obrigada. Realmente, quando a gente vê uma visão institucional, que é a visão que você tem aí, a gente consegue ver a dimensão desse desafio. Agora, Bruna, eu quero ouvir de você, trazendo essa questão para a realidade das empresas. Como você tem visto o desafio de implementar no dia a dia um programa de compliance que seja efetivo e estratégico e que, ao mesmo tempo, não seja percebido apenas como um custo regulatório? Seja muito bem-vinda, Bru. Obrigada, Núria. Obrigada aí, PLD, pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui hoje. Bom, vamos lá, vamos trazer um pouquinho para a prática, né? Vamos trazer um pouquinho para o dia a dia, né? O Bernardo trouxe com excelência aí os pontos regulatórios, mas vamos tentar olhar num aspecto de como que aquilo que o regulador me pede, eu posso usar como meu próprio benefício, né? Então, a avaliação interna de riscos, ela é um pedido regulatório e ele precisa ser entregue no dia 1º de fevereiro, né, do ano subsequente, juntamente com aquele relatório de boas práticas que a SPA pede. Mas um ponto aqui que eu acho importante é a gente não deixar para entregar a avaliação interna de riscos no momento em que o regulador pede que a gente entregue. Por quê? Se a gente parar para pensar, quando a gente faz a avaliação de riscos, principalmente dos nossos clientes, a gente consegue identificar quais são os meus clientes, né? Que são de baixo, médio e risco alto. Se a gente consegue fazer essa classificação, a gente coloca holofote naquele que é risco alto. Então, ou seja, no momento do nosso monitoramento, que a gente vai calibrar, por exemplo, as nossas regras, a gente vai calibrar conforme o risco.
Então, é muito importante a gente fazer a avaliação interna de riscos antes da entrega, porque antes do pedido da entrega, porque assim a gente consegue monitorar de maneira efetiva, fazendo com que não gere muitos alertas, a gente cria um backlog e tenha muitos falsos positivos. Então, a dica que eu deixo aqui para o operador que ainda não fez a sua avaliação interna de risco é se adiante. Não deixe para entregar a avaliação interna de risco só lá no ano que vem, né? Que lá dia 1º de fevereiro a gente vai ter que entregar, né, tudo aquilo que passou, né, durante o ano de 2025, mas já faça, já entenda, já conheça quais são os riscos dos seus clientes, para que no seu monitoramento você consiga fazer isso de maneira mais efetiva, né? Então a dica que eu deixo é essa: se antecipe. Se você ainda não fez a avaliação interna de risco, corre em fazer, porque você vai entender quais são esses riscos e para onde que você tem que olhar com maior atenção. Isso não quer dizer que a gente não vai olhar para os clientes risco baixo nem risco médio, não, a gente vai olhar. Só que a gente vai colocar uma maior atenção naquele que é risco alto, por exemplo. E aí, falando um pouco dos conheças, né? É importante a gente conhecer todas as pessoas, né, que as bets têm relação, parceiros, prestadores de serviços, funcionários, etc. Mas um ponto acho que gera muita dúvida é realmente esse ponto que o Bernardo trouxe da capacidade financeira, porque muitas das vezes as pessoas ficam, mas por que que eu preciso de saber a capacidade financeira do meu cliente? Na portaria não está explícito que eu preciso coletar a renda, né? É que às vezes algumas coisas não estão escritas, né? Está subliminar ali. Então, a gente precisa seguir duas etapas aqui dos conheças, né? Uma delas é a identificação e a outra é a qualificação. A identificação a gente mata quando a gente coleta aquilo que o regulador pede para gente, que está na portaria 1231. Além do jogo responsável, nessa portaria também consta, né, os dados obrigatórios que eu tenho que coletar dos meus clientes, né? Mas além disso, tem o ponto que chama qualificação. O que que é qualificação? É a gente entender o perfil desse cliente. Quando a gente entende o perfil do cliente, a gente consegue identificar tudo aquilo que foge do que seria o comportamento dele, né? Então, você fala, mas como que eu vou coletar, né? Eu posso coletar a renda diretamente, por exemplo, do cliente no momento do cadastro. Eu posso coletar essa renda no momento que ele vai fazer a primeira aposta. E eu posso coletar de um birô. Aí fica, né, a cargo de cada casa. Mas o importante é, a gente precisa coletar esse dado. Por quê? Um dos indícios, né, da portaria 1143 é a gente identificar os clientes que estão fazendo operações que aparentemente não está compatível com a capacidade financeira dele. E se a gente não tem o dado da renda, como que a gente vai monitorar esse indício? Então, essa é uma, né, das importâncias a gente coletar esse dado de renda. Então, é um ponto que gera muita dúvida essa questão, porque de fato não está escrito lá na norma peça, pegue a renda além do CPF, do nome. Mas a gente precisa, porque a gente precisa monitorar o comportamento dele e o perfil mediante a capacidade financeira para cobrir um dos indícios que a portaria nos traz. E aí também, né, puxando o gancho, né, junto com o Bernardo aqui, é quanto a reputacional, né? Se a gente não olha para o reputacional dos nossos clientes, a gente tem sérios riscos de entrar, né, um criminoso dentro e fazer as operações. E além disso, os parceiros, né? Porque se a gente for parar para pensar, o afiliado, ele é uma figura muito importante nesse setor. As bets precisam dos afiliados, a gente precisa para que ele faça todo aquele marketing, nos ajude a trazer clientes de fato. Mas a gente precisa conhecer esse afiliado. Qual que é a história dessa pessoa, né? Ele tem algum processo judicial criminal? Ele está envolvido em alguma coisa, né? Ele saiu em alguma mídia? E aí não cabe só nesse momento que a gente vai fazer a parceria, não cabe só nesse momento que a gente vai ter a pessoa como cliente, cabe a atualização constante disso. De tempos em tempos eu voltar nesses cadastros para ver, né? Será que ele continua limpinho? Ou será que apareceu alguma coisa aí na mídia, algum processo judicial, né? Então, a dica é, às vezes é muito bom a gente contratar uma ferramenta que nos apoie na coleta de mídia desabonadora, no processo judicial, porque isso nos ajuda a ver se essa pessoa tem um histórico que a gente não quer muito se envolver com ele aí na parceria. Acho que é um pouco disso. Muito bom, Bru, muito bom. A gente já tem nós temos já algumas perguntas aqui, eu acho até que a gente já consegue responder algumas, Bru, com a tua fala, né. A primeira que eu vejo aqui que tem a ver com esse assunto é:
até onde a gente pode entrar nesse assunto, solicitando informações para o cliente, hã, sem ser invasivos, né, eu acho que essa seria a grande expressão. Como é que eu falo para o cliente, como é que eu digo para o cliente que eu preciso desse dado dele, sem parecer invasiva aí? Como é que você responderia, Bru? Eu acredito que quando a gente está nesse meio de qualquer tipo de cadastro, né? Quando a gente vai coletar algum dado do cliente, eu acho que invasivo é uma palavra assim que eu não me sentiria, né? Quando eu faria um cadastro. Porque se a gente pensa que a gente está fazendo uma atividade que tem dinheiro, né? Seja numa instituição financeira, seja numa casa de apostas, é óbvio que a gente precisa saber a capacidade financeira. Acho que uma pergunta sutil, como quem pergunta qual é seu CPF, tá de bom tamanho. Acho que não precisa nem colocar muito contexto, né? Porque, em tese, todo mundo deveria conhecer as normas, né? Nem todo mundo conhece. Mas você teria uma justificativa para pedir caso alguém te questione. Mas eu acho que pedir de maneira simples, né? Sem muitas explicações, como quem pede um CPF, um nome, acho que tá de bom tamanho. Se me Muito permite fazer uma bom. complementação, essa pergunta é importante. E eu já vi até uma Por outra favor, pergunta, se Bernardo. puder já emendar uma na outra, não sei qual é o ritmo, mas eu vou responder essa, depois Vai você lá, vai dar o Bernardo, tom. fica à vontade. O Estado ele tem a força do Estado. Então, assim, a gente falar em invasivo, para mim, ele soa um pouco exagerado, porque se existe uma lei que a lei, dentro dos seus parâmetros de obrigação, você exige que certas credenciais precisam ser verificadas para se identificar o cliente, eu não considero isso invasivo, porque é um comando legal e não há nenhuma justificativa de que isso viole qualquer que seja a privacidade. Claro, nós temos a LGPD, de proteção de dados, que, claro, se não se justifica qualquer que seja a medida do Estado para verificação de identidade, ou identificação de checagem se aquela pessoa e tal, não vejo nenhum problema, nem consideraria essa palavra invasiva, porque isso é um comando e tem a lei muito clara quanto a isso. Todos os outros setores fazem isso assim, sendo muito objetivo, também não considero, até porque existe uma lei que, em caso de violação ou em caso de extrapolação, que se extrapole a privacidade, a lei tem uma outra lei que protege. Então, assim, da forma como está colocada, de medidas de identificação, não vejo qualquer que seja nenhum sinal de ser invasivo. Muito bom. Bernardo, eu acho que tem uma outra pergunta aqui. Aliás, Kevin, obrigada pela primeira pergunta aí que você mandou para gente. Tem uma pergunta do Lucas Carrara, que ele diz assim: nossa instituição de pagamento já possui casas de apostas como clientes. Além da verificação na lista de autorização, a lista Gov, quais os outros critérios ou boas práticas a IPLD recomenda para fortalecer os nossos controles de due diligence e monitoramento sobre esse segmento? Bernardo, como é que você vê essa questão aí de listas? Como é que o governo enxerga isso? Sim, assim, o governo sempre vai se pautar pelo que o comando da norma coloca. O comando da norma diz basicamente o seguinte: que o relacionamento com a instituição de pagamento ou instituição financeira, com qualquer que seja ela, para fins de bet, tem que ser uma autorizada pelo Banco Central. Ou seja, ele tem que ter mecanismos, e ele já começou muito bem, né, com essa lista Gov, já começou muito bem com métodos de verificação. Em primeiro lugar, se a instituição ela é uma instituição autorizada, isso é o primeiro das primeiras obrigações, assim, não vai poder se relacionar com uma instituição que não seja autorizada pelo Banco Central, então ele já entraria no campo de ilegalidade ou irregularidade. E hoje você tem uma série de instrumentos de verificação reputacional, verificação de antecedentes, verificação, inclusive avaliação de risco. Você tem hoje ferramentas disponíveis no mercado, bases de dados que vão facilitar enormemente. Assim, eu quero crer que as bets, assim, porque as bets elas foram introduzidas como sujeitos obrigados depois de outros setores. Então elas são, digamos assim, o irmão caçula que está entrando nesse contexto. E que, de certa forma, o nível de desenvolvimento do ponto de vista das medidas de PLD e FTP, que já foram colocadas para os setores, às vezes não vão caber para um mercado que é tão, por exemplo, tão virtual. É um mercado quase que não tem o cara a cara, quase não tem, por exemplo, dinheiro em espécie. Então tem uma série de elementos que é um mercado que leva para o mundo virtual e leva para, eu diria assim, instrumentos e ferramentas para controle e monitoramento virtuais. Assim. Então, isso está disponível no mercado. Por exemplo, eu não imagino, nem quero supor que uma bet, claro, a decisão é sempre da governança dela, de criar por exemplo, um departamento de compliance, mas que haja
alguma estrutura de compliance e que possa se valer de ferramentas hoje disponíveis no mercado para fazer esse trabalho. A recomendação do GAFI, né, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional, né, o grupo mais importante de políticas e recomendações sobre PLD e FTP, aceita perfeitamente, por exemplo, a terceirização. Isso já é um tema que já não é mais eu diria, um puxadinho, muito pelo contrário. O GAFI já admite, claro, você vai ter estruturas de exigências e situações para que, ao optar, por exemplo, por terceirizar um serviço de PLD, que aquela empresa tenha certa idoneidade, que ela também se submeta a certas regras, mas a obrigação sempre vai ser da ABET. Então, por exemplo, a ABET tem uma ferramenta para avaliar, monitorar o cliente, avaliar o risco e tal, para chegar à conclusão, por exemplo, de que há uma operação suspeita. A decisão é da ABET, a obrigação é da ABET, mas ela tem instrumentos, ferramentas que permitam ela tomar a melhor decisão em relação, por exemplo, a comunicar uma operação suspeita. A gente vê muitos casos, por exemplo, manipulação de resultado, que hoje também é um tema muito latente. A manipulação de resultados, se a gente for pegar, a Beth é a vítima. A Beth é a vítima. Porque se imagina, eu e a Núria, eu combino com a Núria. Núria, toma um cartão amarelo no jogo tal, que eu vou apostar tudo isso em você. Quem vai pagar isso? É a Beth. Então a Beth também tem que ter instrumentos e ferramentas para poder observar esses comportamentos. A gente está falando de manipulação de resultado com impacto na aposta, né? E esse dinheiro pode ser fruto de crime. Eu posso estar lavando dinheiro com manipulação de resultado no mercado de bet. Olha que contexto interessantíssimo, né? E corrompendo uma pessoa só. Aqui uma jogadora, um jogador, quem quer que seja. Então, há esses instrumentos. Quanto mais instrumentos, especialmente o das medidas de conhecer seu cliente, monitorar operações e registrar operações e comunicar a operação suspeita, esses três pelo menos, e a avaliação de risco permanente, que a avaliação de risco é um trabalho permanente, com essas quatro, eu diria, situações ou eventos, as ferramentas disponíveis no mercado vão permitir que a Bet faça exatamente um trabalho extremamente transparente. Se eu puder contribuir um pouquinho aqui com o Bernardo, eu penso sempre que na área de prevenção à lavagem de dinheiro, quanto mais melhor, né? Então, se no due diligence, quanto mais a gente conseguir pegar de informação, é melhor. Quanto mais lista a gente puder olhar, melhor. Então, assim, tente fazer uma varredura em todas as listas que você puder. Listas nacionais, CNIA, SEIS, trabalho escravo, etc. As internacionais, OFAC, CSNU, PEP, em PEP, não esqueçam do PEP, olhem para o PEP. O PEP precisa ser visto. Então, assim, essa é a minha contribuição. Quanto mais lista a gente olhar, melhor. Mais a gente protege nossa lojinha. Então, quanto mais lista puder olhar, olha. Muito bom, Bruna, Bernardo. São pontos muito importantes e camadas extremamente profundas aí, que vocês trouxeram até aqui. Então, é necessário que os nossos processos sejam cercados de uma boa estrutura, que identifiquem os seus riscos, que viabilizem o conhecimento e a avaliação dos seus clientes, dos seus afiliados, dos seus prestadores de serviço. Nessa estrutura, a due diligence tem um papel muito, muito importante. Mas a gente sabe que o compliance não para por aí. Ele precisa ser vivo, monitorado e ajustado. Com isso, tome nota aí. Eu já vou te dizer aqui mais duas estratégias. Vamos lá. A estratégia número 4. Invista na prevenção a fraudes e lavagem de dinheiro. Estratégia número 5. Recalibre os seus modelos de monitoramento de operações suspeitas a partir das tipologias detectadas pelas autoridades de investigação. E para ajudar a gente a entender como aplicar essas estratégias, eu direciono a palavra para o Bernardo. Bernardo, a gente sabe que uma das maiores pressões regulatórias é o monitoramento de operações suspeitas. Como os operadores podem se beneficiar da experiência internacional para calibrar os seus modelos de monitoramento? Por favor, Bernardo. Bela pergunta, muito interessante essa estrutura também da estratégia. Prevenção à fraude e lavagem. Fraude hoje também passou a ser uma situação que a gente vive todo dia. Inclusive, no âmbito do Ministério da Justiça, nós temos a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, e que a gente colocou a fraude como um eixo temático, para além daqueles que a gente já trabalha com crime organizado, lavagem de dinheiro e corrupção. Com esse contexto de que hoje também nós somos vítimas, eu diria assim, as bets podem ser vítimas de fraude, de identificação falsa, pessoas que utilizam de documentos de pessoas que já morreram. Então, uma série de elementos que já na largada poderiam violar o primeiro princípio e medida preventiva da identificação do cliente. Claro que com o dolo aqui da pessoa, do cliente ou do apostador, de querer fraudar um registro
para não se identificar, para poder fugir desses controles. Então, quer dizer, situações de verificação, e eu me lembro muito bem uma discussão que a gente teve no GAFI sobre digitalização de documentos, né? Que hoje a gente já tem esse componente de digitalização de documentos a ponto de verificar a idoneidade e a fidedignidade desses documentos para dizer realmente aquela pessoa é aquela pessoa, controles faciais. Então, hoje a gente tem também mecanismos e instrumentos para que no ato da identificação do cliente, no ato dessa verificação, você tenha capacidades e elementos de identificação e verificação da veracidade daquelas informações. Quando você fala, aí sim, do monitoramento para operações suspeitas, eu trabalhei também no COAF por muitos anos, e a gente tinha uma conversa que a gente fazia muito com os setores obrigados, que era, o processo de análise do COAF, ele começa na instituição, tem que ser na instituição. A instituição, ela não pode, e aí vamos colocar as BETs, elas não podem imaginar, e a norma da SPA, né, a portaria 1143, ela traz alguns elementos objetivos de suspeição, isso na verdade é para facilitar o entendimento de como ela vai encontrar incompatibilidade aqui daquela situação para chegar à conclusão de que há uma suspeita ali de lavagem de dinheiro, né, para poder comunicar. Né? Mas esse processo de análise, porque o COAF vai analisar essa comunicação, mas essa análise, eu diria assim, a análise para a decisão de se comunicar tem que ser feito na BET. A BET já tem um parâmetro mínimo inicial, que é o que é o comando da norma. A norma traz a lista de situações suspeitas, algumas situações suspeitas, e não é exaustiva. Por exemplo, a BET pode, de repente, não encontrar exatamente aquela situação suspeita descrita na norma, mas ela pode ter algum outro elemento que a levou à conclusão da suspeita. Isso é muito claro, por exemplo, na recomendação do GAFI, a recomendação número 20, fala exatamente isso. O sujeito obrigado ele tem que ter uma estrutura a tal ponto, e a gente falou muito aqui de as bases reputacionais, PEP, todos a avaliação de risco, tudo aquilo que permite que ele faça essa análise ali na hora da operação para se chegar à convicção de se há suspeita ou não há suspeita. E aí a recomendação diz assim, ele tem que trazer os elementos que justifiquem a suspeita. Mas também, se ele não encontrar a suspeita, ele tem que ter elementos que justifiquem a não comunicação. Para vocês terem ideia do nível de análise e monitoramento que ele tem que fazer para se chegar ao elemento de convicção de que se há ou não há suspeita. Ele já tem os parâmetros da norma, pode buscar outros parâmetros que ali não estão claramente descritos na norma, mas que ele, no seu processo de due diligence, no seu processo de monitoramento, no seu processo de avaliação de risco, falou, aqui tem um elementinho, e aí vai ter um campo outros. Aqui tem um elementinho que não está claramente na norma, mas eu consigo encontrar fazendo um cruzamento, fazendo aqui uma aglutinação de outros elementos, com esse elemento claro, fático que eu tenho aqui no meu monitoramento, para se chegar ao elemento de convicção da suspeita ser comunicada. Ou não, para tudo isso, dizer assim, não, aqui não encontrei os elementos suspeitos, então não vou comunicar. Porque o não comunicar traz muito mais responsabilidade para a BET, para o setor obrigado. Porque ele tem que justificar com muito mais robustez porque aquilo, com todos os elementos que ele colheu naquele processo de análise, ele não encontrou suspeito. Que eventualmente uma outra BET poderia encontrar como suspeito, ou um banco, ou uma seguradora, uma corretora poderia encontrar aquele mesmo fato como suspeito. Então, ele tem que estar muito bem embasado. E esse monitoramento, eu acho que você foi cirúrgico em falar. Há que ter um monitoramento permanente de avaliação de risco e de due diligence que permita que ele faça essa avaliação a ponto de chegar ao elemento de convicção, de comunicar ou não comunicar. Perfeito. Bernardo, você trouxe um insight muito importante, que o não comunicar, ele é muito mais ele te traz muito mais responsabilidade do que o comunicar, né, então você precisa, olhar tudo direitinho. Bruna, para você agora, eu queria, trazer de novo aqui para o contexto prático. Como você vê que a tecnologia poderia ajudar, assim, na prática, a identificar os padrões suspeitos e prevenir ilícitos com agilidade e eficácia aí, que é o que a norma espera? Certo. Bom, eu sempre penso que, dependendo do tamanho da instituição, da empresa, enfim, algumas vezes uma base de dados, um SQL, funciona. A gente consegue monitorar. Mas considerando as bets que têm muitas operações, eu acredito que isso não consiga ficar por muito tempo numa base em um SQL. Eu acredito que o ideal é a contratação de uma ferramenta inteligente que possa trazer os alertas para o gestor de PLD ficar mais tranquilo, né? E
eu vejo muito nesse mercado que existe muito investimento para prevenção a fraudes, né? E não me parece que tem tanto investimento para prevenção à lavagem de dinheiro, mas a preocupação deve ser igual, né? A gente precisa prevenir também a lavagem de dinheiro contratando ferramentas robustas que tragam os alertas para a gente. E o que que é ideal que essa ferramenta tenha? Ela precisa conseguir gerar para a gente minimamente 19 indícios que a Portaria 1143 traz, né? Ela precisa ter essa capacidade. Mas a gente não pode esquecer uma coisa: a abordagem baseada no risco não é do dono da ferramenta, é do gestor de PLD, é da BET. Então, é você que vai ditar quais as regras que você vai monitorar, quais as regras que você vai criar, né? Então, é muito importante a gente ter essa ciência, né? Que não é responsabilidade do dono da ferramenta a abordagem baseada no risco, é de quem está contratando a ferramenta. Essa é a responsabilidade do gestor, do responsável de PLD, juntamente com o dono da ferramenta, calibrar as regras, né? E trazendo para esse universo de calibração de regras, né? Que aí fala da tal tipologia, né? A gente precisa calibrar as regras. Além de cobrir os 19 indícios que a portaria nos pede, é a gente também criar regras com base em tipologias de lavagem de dinheiro. O que que é essa tal tipologia? Nada mais é do que o método pelo qual o criminoso usa para lavar o recurso. E a gente tem vários, né? Laranja é um deles. Empresa de fachada também, nós temos vários, né? Mas eu queria trazer dois exemplos aqui, que podem nos ajudar a deixar mais claro, né? Como que seria isso. Então, por exemplo, pense que você já mapeou os 19 indícios, mas você também precisa colocar com base na tipologia. Então, vamos pensar na conta de passagem. A conta de passagem, ela é uma tipologia que ela é muito vista no sistema financeiro. Muitas pessoas abrem contas em bancos para só passar o recurso por essas contas, geralmente contas de laranjas, e esse método também pode ser aplicado dentro das bets se a gente não fechar, deixar os controles bem amarradinhos. Então, como que pode ser feito essa conta de passagem nas bets? Então, pense que o cliente abre, o usuário da plataforma, né, o apostador abre a conta lá na bet, ele vai usar temporariamente aquela conta. Ele não vai usar para o fim de jogar, ele vai usar para o fim de lavar mesmo. Então, ele vai abrir a conta, ele vai fazer aportes dentro da plataforma, vai dar uma disfarçada que vai jogar ou nem vai jogar e vai tirar o restante do recurso. Geralmente, quando é conta de passagem, o recurso não fica muito tempo na conta. Geralmente é alguns minutos depois, então o recurso entra, ficou alguns minutos, o cliente já pede a retirada. Ou então, horas depois, no mesmo dia. Acho que o mesmo dia é ok, assim, para a gente pensar como algo rápido, né? Então, é pensar nessa maneira, né? Na conta de passagem, aquilo que realmente passou. E como que eu calibro um alerta, né? Então, vamos pensar assim: a regra deve me trazer um alerta quando um cliente faz um aporte no valor mínimo de X reais, sendo que depois de Y minutos o cliente pediu a retirada de 100% dos recursos ou de 99% dos recursos. Então, você pode criar, né, uma regra com base nessa tipologia. E aí fica como tua abordagem de risco, no risco, né? Você pensar em como você vai colocar o valor mínimo, o tempo que esse dinheiro vai ficar parado, vão ser minutos depois, horas depois, ou enfim, 24 horas, como é que você vai calibrar? Mas é uma maneira da gente calibrar, né, conforme a tipologia de conta de passagem, que é muito usado no mercado financeiro e que, com certeza, se o lavador achar brecha na Bet, ele vai usar também. E um outro também que a gente conhece muito, que é o tal do Smurfing, né? Que é os pequenos depósitos que as pessoas fazem também lá no sistema financeiro, nos bancos, que é pequenos depósitos de um valor grande que o lavador quer aplicar, quer depositar, mas para não dar na cara, ele vai colocar de pouquinho, né? Então, isso acontece muito nos bancos. E isso pode acontecer nas bets também. A conta, né? A conta na bet pode ser aberta, também não para o fim de jogar. O criminoso vai ter um valor alto para lavar e ele vai fazer pequenos aportes, e vai fazendo pequenas retiradas. Ou ele vai fazendo pequenos aportes, junta tudo e depois retira. Pense que às vezes ele pode só, né, dar uma jogadinha para dar uma disfarçada, mas o risco grande está muito na entrada e na saída dos recursos, é isso que a gente precisa ficar muito atento. E mais um adendo sobre as ferramentas. A ferramenta, as minhas regras, elas não devem olhar só para os jogos, só para as apostas, as operações.
Principalmente, a gente precisa ver a entrada e a saída dos recursos. Acho que é um pouco disso. Muito bom, muito bom. Nós temos muitas perguntas aqui. Eu vou selecionar algumas que estão relacionadas ao assunto de monitoramento. A gente tem uma bastante interessante aqui do Wilson. Nos casos em que, no decorrer do relacionamento for identificada alguma irregularidade, seja necessário o encerramento desse relacionamento. A comunicação com o cliente, ela é obrigatória, mesmo que isso seja uma cláusula contratual, né? Então, como é que é feita essa comunicação para o cliente? Eu posso dizer para ele que eu estou encerrando a conta dele por conta de um monitoramento de PLD? Bernardo, Bruna, fiquem à vontade. Bom, em primeiro lugar, eu quero crer que, assim, tudo relacionado a medidas de PLD, existe uma figura que no termo em inglês chama tipping off, que é não dar ciência ao cliente que ele está sob um monitoramento ou que ele foi objeto de comunicação. Isso está na lei de lavagem, isso está muito claro. Não pode dar ciência a ele ou a qualquer pessoa de que ele foi objeto de uma comunicação. Se eu considero lá no objeto de comunicação, no meu entendimento, é de que o processo anterior à convicção de que ele era objeto de comunicação também deve ser preservado. Essa é a minha interpretação da lei em relação a não dar ciência a ele de que ele está sob um monitoramento de PLD. Né? Assim, não tem, isso vai, eu diria assim, de encontro a tudo que a gente preserva, que é digamos, esse ambiente mais restrito, mais limitado de tratamento de informações, até porque a gente está falando de suspeita. Você está falando de suspeita. Então, você não quer criar nenhum tipo de imbróglio, assim, tipo, eu não estou acusando ninguém, não estou fazendo nada, simplesmente dentro das minhas regras e das minhas ferramentas de monitoramento de PLD, eu entendi que ele está sob uma certa suspeita por aquela operação. Então, ele não deve tomar ciência disso. Você está falando de um caso muito específico, de encerramento de relacionamento, que aí o encerramento de relacionamento ele tem que estar muito bem também embasado, exatamente para garantir que aquele cliente não representa uma boa, não é um fator positivo para a empresa. A empresa tem esse direito. Vamos imaginar um banco, um cliente que deve, que está inadimplente, que é de difícil acesso. Às vezes, para o banco, comercialmente, não é interessante esse cliente. O banco pode ter o direito de encerrar esse relacionamento. Então, assim, o encerramento do relacionamento tem uma série de fatores. Por exemplo, não há interesse da instituição, não há interesse da BET, por uma série de elementos, de ter esse relacionamento. Tem na regra de conheça o seu cliente, de recomendação do GAFI, que fala assim, quando aí a própria instituição pode reconhecer isso. Ela reconhece o seguinte, eu não consigo fazer uma boa due diligence no cliente. Portanto, para mim, ele representa um risco na saída. Então, se o cliente representa um risco na saída, eu posso me dar o direito de encerrar o relacionamento. Porque aquele risco eu não quero mitigar, eu não quero gerenciar um risco daquele tipo. É um risco alto, eventualmente por uma falha minha mesma. Eu não tenho capacidade de fazer uma boa due diligence aqui, já verificando, não tenho interesse em manter esse relacionamento, porque ele representa um risco para mim, não quero, tudo bem, encerra-se o relacionamento com argumentos muito nessa linha, né, de que não há interesse comercial, não há interesse, representa um certo risco por uma série de fatores que o próprio banco, a própria BET avalia, né, e monitora. E sim, é possível, é possível. Agora, assim, não com essa, eu diria assim, não com o nível de detalhe, porque isso há uma vedação legal de não dar essa ciência de que um PLD está sendo executado naquele cliente. É assim que é assim, sou eu que estou falando da lei que diz isso. Perfeito. A gente está falando também de casos que podem gerar investigações, né, Bernardo? Então, qualquer ciência, né, ela realmente pode impactar negativamente aí em uma futura investigação. Lembrando que aqui a gente está falando de suspeitas, né? A gente recebeu aqui algumas perguntas também relacionadas, poxa, mas a Beth toma a decisão e essa decisão é sublime, essa decisão ela precisa ser respeitada, acatada, simples assim, né? Falando até de manipulação de resultados. As Só instituições fazendo uma legais, comparação, que é muito por interessante, um favor, exemplo vai lá, muito Bernardo. jocoso. O ex-presidente do COAF, com quem eu trabalhei muitos anos, o Antônio Gustavo Rodrigues, eles usavam uma analogia muito interessante. Você, às vezes, está no mar ali, numa canoa pequena, e vê um animal com uma barbatana. E aí você não sabe se ele é um golfinho ou se ele é um tubarão. Você não vai lá pegar nele para ver. Você vai fazer um monitoramento e, se for o caso, você Exato. vai comunicar. Eu comuniquei e chegaram à conclusão de que não era um tubarão, era um golfinho. Tudo bem.
é parte do jogo. Você pode, inclusive, comunicar né, uma situação suspeita, era suspeita de tubarão, mas ele era um golfinho. Mas eu estou amparado pela lei de boa-fé. A lei diz, o comunicante de boa-fé está amparado pela lei. Ele comunicou achando que era um tubarão dentro daquele seu monitoramento, na verdade era um golfinho. Então, para entender que esse processo de comunicação, você também, de novo, você foi cirúrgico. Ele fala de suspeita, ele não fala de uma confirmação de crime. Por isso que tem que ser preservado em todos os momentos, né? O sigilo e tudo mais, né. Bom, Bruna, Bernardo, as colocações de vocês foram perfeitas até aqui, a gente está recebendo bastante perguntas, a gente vai tentar ler algumas aqui, daqui para frente e responder também, na medida do que a gente for falando. De fato, boas ferramentas de monitoramento são importantes, mas a gente precisa também garantir que os cenários monitoráveis sejam personalizados e efetivos, né. Ah, mas falando de compliance não é só tecnologia, é cultura. A cultura a gente constrói com pessoas, pessoas bem preparadas, processos bem avaliados. Então a gente passa para a nossa próxima estratégia. Faltam só 2. Então a estratégia número 6: mantenha a sua equipe treinada e atualizada. Eu gostaria de ouvir os nossos convidados agora. A Bruna, na sua visão, qual a importância dos programas de treinamento contínuo, para que o compliance, seja parte de uma cultura organizacional e não apenas burocrático? Eu acho que nesse ponto de capacitação, eu entendo que o treinamento personalizado é o que cabe melhor. Quando a gente fala no treinamento da equipe, a gente não pode só ficar na equipe de prevenção à lavagem de dinheiro, na equipe de compliance. Sim, a gente precisa ter pessoas capacitadas que precisam ser treinadas na área de prevenção à lavagem de dinheiro para que possa fazer o trabalho muito bem feito. Só que a norma, ela pede para a gente aculturar todos os colaboradores, inclusive parceiros e prestadores de serviço. Então, a gente precisa fazer com que esse treinamento de prevenção à lavagem de dinheiro chegue em todos de uma maneira clara. Primeiro, a base a gente leva para todo mundo. O que que é a lavagem de dinheiro, por que que a gente faz a prevenção e etc. Mas o ideal é que, dentro da possibilidade, que a gente separe os times, que a gente separe as equipes de dentro da BET para poder dar o recado de maneira personalizada. Como que seria isso? Por exemplo, ao invés de eu pegar um treinamento igual e manda igual para todo mundo, não. Eu separo esses times e venho falar a língua deles. Como que seria isso? Então, vamos supor que você vai treinar a sua área de pessoas, né? Então, você chega lá e você ensina, você treina eles a respeito da prevenção à lavagem de dinheiro. Só que, além disso, você vai trazer para ela a luz, né, dos indícios que ela pode encontrar no dia a dia. Porque se você parar para pensar, em cada área você pode encontrar algum indício de lavagem de dinheiro. Então, vamos ensinar, né, para a área de pessoas como que eles conseguem identificar indícios no dia a dia, na rotina. E como que seria, por exemplo, na área, né, de pessoas? Aquele tratamento minucioso no momento da contratação de um funcionário. Quais listas também a gente está olhando para contratar um funcionário? É importante, na parte do conheças, tem o conhecer também o seu funcionário. Então, quais pesquisas você tem feito no momento de fazer essa contratação? Né? Você tem checado os documentos, e além disso, você olha também se ele tem algum processo criminal, você olha também se ele tem alguma mídia desabonadora. De quanto em quanto tempo você volta nesses cadastros para ver se está certinho? Então, para pessoas foi um modelo. Então, veja, o que que é a lavagem de dinheiro e por que que a gente previne. Além disso, na sua rotina você pode identificar indícios de lavagem de dinheiro dessa maneira. Diferente, por exemplo, quando a gente for falar com a área de atendimento, que a gente vai levar a base igual, porém a gente vai focar no momento em que aquela pessoa vai falar com o cliente, né? Que ele vai ter o contato com o cliente vai ligar, que ele vai conversar. Perceba qual que é o comportamento desse cliente, que tipo de pergunta que ele tem feito, que tipo de resistência ele tem. Então, veja que para cada área a gente pode buscar parceria, porque o lance da prevenção à lavagem não é responsabilidade só da área de prevenção, é responsabilidade de todo mundo da BET. Então, no momento que você personaliza seu treinamento, que você mostra para aquele funcionário que dentro da área dele pode haver alguma brecha para lavagem de dinheiro,
você divide a responsabilidade. E para quem da área de prevenção à lavagem de dinheiro, é muito importante a gente dividir a responsabilidade. E aí a gente abre um canal para que quando essa pessoa identificar algum indício que ele entenda ali que tem alguma coisa estranha, ele contate a área de compliance, a área de PLD para passar essa informação. Então, acho que a dica que eu dou é, na medida do possível, tente personalizar esses treinamentos. Fale com as áreas conforme os indícios que elas podem encontrar no seu dia a dia. Muito bom. De fato, o treinamento é uma das ferramentas mais importantes para a mitigação de riscos, né. Agora, Bernardo, você que tem uma visão mais próxima aí do ambiente normativo, como você diria que os reguladores visualizam essa questão do aculturamento? No seu entendimento, qual é a importância que o regulador direciona para esse assunto? Desculpa que estava mudo. É, Imagina. essa relação, eu sempre digo assim, a relação do regulador com o regulado é quase que de pai para filho, né? Porque mas a gente olha só o lado do castigo, né? Que o regulador ele tem um papel de castigar, como um pai castiga o filho quando ele faz uma coisa errada. Mas quando o filho faz uma coisa certa, o pai também tem que dar um beijo. É assim que eu vejo essa relação do regulador. Tem que, porque eu vejo o castigo como exceção. São fatos esporádicos, eventos excepcionais. A regra é a boa relação do regulador com o regulado. E essa boa relação do regulador com o regulado pressupõe atividade de capacitação. Eu tenho muita simpatia por capacitação, porque eu trabalho no Ministério da Justiça, que congrega uma estratégia que reúne 90 órgãos, inclusive entidades do setor privado e a organização da sociedade civil, e que a gente tem um programa permanente de capacitação, que é o nosso PNLD. Então, para mim, falar em treinamento é algo muito trivial, eu diria, meu trabalho diário. E esse modelo, né, assim, de ter capacitação, a gente tem que fazer da melhor forma possível, né? Eu acho que o Estado, dentro das suas capacidades, e aí você falou do regulador, ele tem que disponibilizar e tem que ter essas conversas quase que diárias com o regulado, no sentido de esclarecer tudo que é possível em relação à norma, ao cumprimento da norma, mas capacitar aquelas pessoas, né? Capacitar essas pessoas que vão atuar nessa questão da PLD. Eu vejo, dentro de uma estrutura de BET, a área de atendimento, acho que é uma área necessária para ser capacitada, a área comercial, e, obviamente, se tiver alguma área específica. A gente não vai imaginar uma BET com uma estrutura de compliance, como, por exemplo, tem um banco, mas a gente vai imaginar que eles têm uma área comercial, uma área de monitoramento esportivo, por exemplo, das plataformas né, dos movimentos, comportamentos esportivos com impacto na aposta, e a área de PLD, que vai ter que olhar isso aí. Se forem as mesmas pessoas, todas têm que ser capacitadas, no meu entendimento. Então, o entendimento de ter capacitação do que é a norma, porque assim, a norma a gente precisa entender do porquê da norma. Por que está se exigindo uma obrigação tal, qual? Para no final você ter o entendimento, porque assim, a BET e qualquer setor obrigado tem que ter o entendimento que eles são parceiros num processo de PLD, num sistema de PLD. Não tem como o Estado não tem capacidade de esperar acontecer um ato de lavagem de dinheiro para depois punir, não vai pegar nunca. Se a gente não tem esse entendimento preventivo, essa visão de parceria com, por exemplo, aquele setor que está lidando com o cliente, que pode ser um criminoso, a gente não vai conseguir nunca alcançar o bom resultado. Muito bom. Então eu acho que, nesse sentido, a capacitação é fundamental e o regulador ele tem um papel assim, fundamental também. Perfeito, perfeito. Obrigada, Bernardo. A gente tem algumas perguntas aqui direcionadas e que encaixam bastante nesse tema. A gente sabe bem que, o treinamento, ele muitas vezes ele está numa vertente no meio do caminho ali dentro de uma composição de uma empresa. O que que eu quero dizer com isso? Você vai ministrar um treinamento para funcionários e operadores, para pessoas que exercem aquela função, mas como que a gente faz para subir esse aculturamento, vamos dizer assim, pra alta administração? Como é que a gente convence a alta administração de que tudo isso é muito importante? Como é que a gente amplia esse aculturamento lá pro Olimpo, como a gente chama? Bernardo, Bruna, fiquem à vontade para responder. Bom, eu vou puxar aqui na minha opinião, né? Eu acho que para a gente poder convencer o alto escalão, vamos dizer assim, é a gente mostrar o risco, né, gente? Quantos dinheiros a gente vai perder se a gente não fechar as lacunas, né? Então, eu acho que quando a gente fala em sanção, quando a gente fala em consequência, quando a gente fala em risco de perder a licença que foi tão cara, tá sendo cara,
né? Se a gente toca nesse ponto, eu acho que a gente consegue convencer com bastante jeitinho, esse jeitinho bem tranquilo de falar. Se você não fizer, pode ser que a multa não seja muito baixinha, né? Então, acho que, na minha opinião, seja uma boa forma da gente tentar convencer quem tá lá, né? Lá em cima. Muito bom, muito pertinentes aí os apontamentos da Bruna, do Bernardo. Agora a gente vai trazer a última estratégia para vocês, a gente está bem perto do final aqui. Vocês estão preparados aí? Vamos ouvir a última estratégia, tá? A estratégia número 7: avalie periodicamente a efetividade do seu programa de compliance e PLD-FTP. Bruna, conta pra gente, o que é essa tal de avaliação de efetividade? Trocando em miúdos, né? O que que é essa tal, né? O que que é essa tal? O que que esse tal relatório que a SPA quer receber? Pense assim: avaliação de efetividade nada mais é que avaliar a efetividade dos controles de prevenção à lavagem de dinheiro. Mas como que a gente faz isso? Eu entendo que a melhor forma é a gente pega a 1143, a gente esmiuça ela, separa ela no checklist e vai ticando tudo aquilo que eu já fiz. Tá, tiquei tudo, tá bonito. Depois que eu fiz isso, eu vou testar esses controles para ver se de fato aquilo que eu estou fazendo está funcionando. Por exemplo, eu estou conseguindo atender os 30 dias? A minha política está sendo revisada de forma periódica? Eu vou voltar e vou ver se está tudo certinho. Se não tiver, aí eu separo os gaps. Ah, não estou conseguindo, cumprir os 30 dias. É um gap. Ai, não estou conseguindo atualizar a política de maneira periódica. Outro gap. Aí você separa os gaps, um bloquinho, e isso vai ser a maneira da gente sugerir as melhorias para o nosso próprio processo, né? Mas isso, né, você pode fazer dentro de casa, né? Você pode, a área de prevenção à lavagem de dinheiro pode fazer, em alguns lugares a área de controles internos faz, mas também tem a possibilidade de contratar esse serviço de maneira externa. Então, trocando em miúdos é isso. A avaliação de efetividade é checklist da 1143, testou para ver se está funcionando. O que não está funcionando, separa em bloco de gaps e sugere as melhorias e vamos de forma periódica voltando nesses controles. Importante citar que a portaria não diz um prazo exato que essa avaliação de efetividade deve ser entregue. No Bacen tem uma data, né, para a gente entregar um período. Na SPA, ela não trouxe uma data, diz periodicamente. Então, talvez, né, cada um vai entender de uma maneira de em quanto tempo vai precisar voltar na avaliação de efetividade até que o regulador nos dê um prazo. Só colocar aqui um complemento. Por Por que da favor, avaliação de Bernardo. efetividade na ótica do regulador? Porque o regulador quer saber se. Eu acho que a Bruna descreveu bem a avaliação da efetividade, é isso mesmo, ver se a política funciona, se as pessoas estão treinadas, se o sistema está funcionando, se há uma fluidez de comunicação, tudo isso e tal. Mas o regulador ele quer pegar essa informação e ver o seguinte: ele vai fazer a avaliação dele se é efetivo ou não. Porque ele vai ver o seguinte: tá bom, uma estrutura enorme e tal, muitos movimentos. Por exemplo, ele pode fazer uma comparação assim, a um índice altíssimo de comunicação negativa, ou seja, de que não houve operação suspeita, em detrimento das operações suspeitas comunicadas. Então, ele também vai avaliar se ele enxerga aquela compliance daquela BET como consistente com os números, com as estruturas, com o nível de capacitação, o nível de conhecimento, estrutura tecnológica. Então, serve como ferramenta, inclusive, de auditoria e de fiscalização. Porque, na verdade, vai ser isso. É uma forma não só da BET demonstrar que ela é efetiva mesmo naquela sua política de PLD, mas para o regulador também ver, em caso dele detectar que não há uma certa efetividade, ele tem um elemento forte de fiscalização. E aí ele vai cobrar e apontar aqueles gaps, ou aquelas deficiências como necessárias de se ajustar para uma boa, para que a política seja efetiva. Então ele também baliza, e um pouco, né, o pano de fundo é esse, ele baliza muito a avaliação e o monitoramento e fiscalização do próprio regulador. Muito bom, Bernardo, muito bom, Bruna. É um assunto instigante, mas infelizmente a gente está chegando no final desse encontro. Passou muito rápido. Hoje a gente viu que o compliance ele está bem longe de ser um custo, é uma estratégia de negócio. Em um setor que cresce tanto e que justamente por isso é tão visado pelo crime organizado, estruturar os seus processos de compliance é uma questão de sobrevivência. A gente sabe também que o setor de apostas tem os seus estigmas, os quais
podem e devem ser quebrados a partir da implementação de processos íntegros, blindando as instituições contra o crime organizado. Cumprir os ditames da portaria é construir uma reputação, uma reputação de confiança, a competitividade e processos íntegros a longo prazo. Eu agradeço muito em nome do IPLD aos painelistas Bernardo e Bruna pela generosidade em compartilhar as suas experiências e a você que ficou conosco até o final. Recados finais. Não esqueça de preencher a pesquisa de satisfação para você receber o seu certificado. Aguarde o material exclusivo com as 7 estratégias, ele vai chegar daqui a alguns dias aí no seu e-mail. Acompanhe o IPLD, a AML Outsourcing e a AML Reputacional nas redes sociais. Foi uma honra mediar essa conversa. Obrigada e até o próximo encontro. Obrigada, pessoal. Até mais, até mais.